Olá, mulheres queridas! Vamos dar continuidade à leitura desse livro maravilhoso, Campo de Batalha da Mente? Convido você a não desistir, porque pouco a pouco você vai mudar. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais a sua vida mudará também para melhor. Quando você começar a ver como é bom o plano de Deus e o que Ele quer que você pense, você começará a andar nele. Então vamos lá? A renovação da sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o progresso lhe parecer lento. Imediatamente antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse ao povo de Israel que lhe lançaria fora os seus inimigos pouco a pouco, para que as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta, que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto em uma área de cada vez. Dessa forma, valorizamos mais a nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. Por que precisamos sofrer por certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema até que Jesus nos liberte, suportaremos um tipo de sofrimento. Mas nós nos alegraremos quando a liberdade vier. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos e então percebemos que não devemos esperar em nós mesmos, mas em Deus. Nosso coração transborda de ações de graças e louvor quando Ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. 1 Pedro 5,10 vai dizer: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua própria eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Romanos 8,1 diz: Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não aceite condenação quando tiver os reveses ou o dia mau. Simplesmente consiga suportar, sacuda a poeira e comece de novo. Quando um bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muitas das vezes, mas muitas vezes antes de desfrutar a confiança de caminhar, ele chora, se levanta e continua e tenta de novo. O diabo tentará de forma muito dura pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele sabe que o controle dela sobre você terminará quando você aprender a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Ele tentará pará-lo por meio do desânimo e condenação. Quando a condenação vier, use a arma da palavra. Cite Romanos 1. Lembre a Satanás e a você mesmo que você não anda segundo este mundo, mas anda segundo a vontade de Deus. Que você caminha segundo a vontade de Deus, não o curso desse mundo. Você depende exclusivamente de Deus. Quando falhar, o que vai sempre acontecer, isso não significa que você é um fracasso. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e fracos. Apenas deixe que Jesus seja forte em suas fraquezas. Deixa Ele ser forte nos dias fracos. Repito, não aceite condenação. Sua vitória total virá, mas tomará tempo porque ela precisa vir pouco a pouco. Salmo 42,5 vai dizer: Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. O desânimo destrói a esperança, então naturalmente o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança, desistimos, e é isso que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados, nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Então Ele sempre nos encoraja quando iniciamos um projeto dizendo para a gente: não fique desanimado. Deus nos quer animados, não desanimados. Quando o desânimo ou a condenação tentarem atingi-lo, examine a sua forma de pensar. Que tipo de pensamento você tem pensado? Que tipo de pensamento lhe tem vindo à sua mente? Ele se parece com isso? Exemplo: não vou conseguir, é muito difícil. Eu sempre fracasso mesmo. Sempre a mesma coisa, nada muda. E tenho certeza que outras pessoas vão ter a mente renovada, menos eu. Bem, acho que vou desistir. Estou cansada de tentar. Eu oro, mas parece que Deus não me responde. Eu acho que Deus não me ouve, porque Ele deve estar desapontado com a minha maneira de agir. Bom, se esse exemplo representa seus pensamentos, não é de se admirar que você se encontre desanimado e debaixo de condenação. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Tenha pensamentos desanimadores e ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará debaixo de condenação. Mude sua maneira de pensar e seja liberto.
Em vez de pensar negativamente, pense assim: bem, as coisas estão indo devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Ah, ontem eu tive um dia ruim, escolhi a forma errada de pensar. Ah, Pai, perdoa-me, ajuda-me a continuar continuando. Cometi um erro, mas pelo menos é um erro que eu não vou cometer mais. Ou outro tipo de pensamento. Hoje é um novo dia, o Senhor me ama e a sua misericórdia é renovada a cada manhã. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condena. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Eu vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudarás a escolher os meus pensamentos. Senhor, ajuda-me a escolher os pensamentos corretos para hoje. Estou certa de que você já pode sentir a vitória nesse tipo de forma alegre de pensar, positiva e divina. Queremos tudo instantaneamente. Temos o fruto da impaciência dentro de nós. Mas Deus está trabalhando a partir do nosso exterior. Algumas vezes Deus vai fazer coisas vagarosamente no que diz respeito a nos trazer libertação total. Ele usa o difícil período da espera para aumentar nossa fé e permitir que a paciência realize seu trabalho perfeito. O tempo é de Deus e é perfeito. Ele nunca chega atrasado. Aqui também está um outro bom pensamento. Ah, eu creio em Deus, creio que Ele está trabalhando por mim, independente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou uma boa obra em mim e Ele a levará a bom ermo. É dessa forma que você deve efetivamente usar as armas da palavra para destruir as fortalezas na sua mente. Eu recomendo que você não apenas use corretamente o pensamento, mas que você também tenha propósito e caminhe a milha extra e repita quantas vezes for necessário a sua confissão. Lembre-se, Deus está te libertando pouco a pouco. Então não se sinta desanimado e condenado se cometer algum erro. Seja paciente também com você. Seja positiva. Mente positiva produz vida positiva. Mente negativa produz vida negativa. Pensamentos positivos são cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tanto desapontamento que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca, então, em vez de serem feridas outras vezes, muitas pessoas simplesmente se recusam a ter esperança ou a acreditar que qualquer coisa boa jamais lhe acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Mas eu quero te lembrar Provérbios 23, 7. Pois como você imagina em sua alma, assim você é. Muitos anos atrás eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tivesse 2 pensamentos positivos sucessivamente, minha mente teria cãibra. Minha filosofia era essa: se você não esperar que nada de bom aconteça, então não ficará desapontada se algo não acontecer. Eu tinha encontrado tantos desapontamentos em minha vida, tantas coisas devastadoras haviam acontecido comigo, que eu tinha medo de acreditar que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca era negativa e, portanto, minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e confiar em Deus para me restaurar, uma das primeiras coisas que percebi foi que o negativismo tinha de desaparecer. Jesus nos diz que será feito conforme a nossa fé. Tudo aquilo que eu acreditava era negativo, então naturalmente muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queiramos apenas por pensar nela. Não. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e nós temos que saber controlar os nossos pensamentos e as nossas palavras. Mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você não tem ideia alguma sobre qual o plano de Deus para você nesse momento, pelo menos comece a pensar. Bem, não sei qual o plano de Deus para mim, mas sei que Ele me ama. Seja o que for, será bom e abençoado. Comece a pensar positivamente sobre a sua vida. Pratique ser positivo em qualquer situação que surgir, mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja tão boa. Espera que Deus trará providência para você, como Ele prometeu em sua palavra. Você lembra que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Romanos 8, 28. Dave e eu estávamos na Flórida. Estivemos ministrando lá por 3 dias. Estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora.
Eu tinha planejado usar uma calça, uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante toda a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei a calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor, então tentei tirar o amassado com o vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha então era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, né? Toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do meu jeito, ou eu poderia me ajustar à situação e ir em frente e aproveitar toda a viagem. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir além, ter prazer independentemente do que acontecer. A pessoa negativa, ela nunca desfruta de nada. Ah, não é divertido estar com uma pessoa negativa, ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela, ela é reclamona, murmuradora, só enxerga defeitos. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir em uma casa que tinha acabado de ser redecorada. Em vez de comentar todas as coisas bonitas, eu enxergava um canto do papel de parede que estava solto ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar das coisas boas da vida. Aleluia! Estou livre para acreditar que com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em coisas boas. Aleluia! Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenada. A condenação é negativa. Eu estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer o seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-la, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que você é uma pessoa negativa e há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova criatura, é uma nova pessoa agora. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando a sua nova vida em Cristo. Você é uma nova criatura com uma nova vida em Cristo. Você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra e coisas boas vão acontecer com você. Alegre-se, cada dia as misericórdias de Deus se renovam sobre sua vida. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarar a verdade e dizer: sou uma pessoa negativa, mas eu quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que eu vou tomar todo o tempo e vou me entregar para Deus, e quando eu me sentir desanimado comigo mesmo, eu vou lembrar de Filipenses 1,6 que diz: Deus que começou a boa obra em mim, ele vai completar. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. João 16, versículo 7 e 8 diz: Mas eu vos digo, disse Jesus, a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, o Advogado, o Intercessor, o Fortalecedor e o Companheiro não virá para vós. Se porém eu for, eu vos enviarei ele para que tenham íntima comunhão convosco. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com isso sozinho. Apoie-se sempre em Deus. Embora eu fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar uma mulher positiva. Eu estava passando por maus bocados, tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora, eu não posso nem aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarro. Essa sou eu. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Eu tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa, agora não consigo suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa.
Eu aprendi e enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga, eu estou doente, porque isso não é verdade. Mas você pode dizer, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar, vou acabar no hospital. Não, ao invés disso, diga, o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar o positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que lhe aconteça, seja isso negativo ou positivo. Tenha uma mente sempre pronta. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor estava ou não querendo que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casarem naquela época, mas a moça queria o relacionamento. Estava pensando que iria continuar, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu a aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem desse jeito. E ela disse para mim, bem, isso não é ter uma mente negativa? Não, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais vai me querer, eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer, estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento será restaurado. Mas ainda, de qualquer forma e qualquer coisa que aconteça, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio que no final de tudo, tudo coopera para o meu bem. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positivo. Isso é equilíbrio. Bem, mulheres queridas, terminamos hoje a nossa leitura. Permaneça firme e jamais desista, porque pouco a pouco você vai mudar, com certeza. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais a sua vida mudará também para melhor. Até a próxima leitura.